Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, meus irmãos, é um grande privilégio voltar aqui. Desde já eu agradeço a todos pelo convite, né? Um irmão me ligou, mas sei que todos estão em um só pensamento no corpo do Senhor. Eu estou muito feliz, né, em estar aqui com toda a minha família. Graças a Deus, né, agora meu brotinho pequeno já está bem maior, né? Pequena Ana Maria. O Jonathan também é meu parceiro, meu amigo, e uma esposa, meus irmãos, que não me merece. É uma esposa que é uma bênção, meus irmãos, na minha vida. Né? Deus tem me dado a graça de ter essa mulher ao meu lado, e eu digo que ela é crente porque ela me suporta. Né? Ela vive comigo, eu digo, uma mulher dessa não ser crente, mas ela é, meus irmãos, com a graça de Deus. E eu louvo a Deus, né, pela vida dos meus familiares. Para quem não sabe, meus irmãos, eu nasci bem longe de Itaguaçu, né, mas Deus, na sua graça infinita, me trouxe até ali, me levou até ali. Foi Deus, eu creio que Deus, na sua soberania, me colocou ali. Deus, Ele tem propósitos, irmãos, que nós não entendemos muitas vezes, não sabemos como explicar com detalhes, mas Deus, é sábio em tudo que Ele faz, e foi ali em Itaguaçu que Deus me deu essa maravilha que é a minha família. Minha esposa, a videira frutífera e os rebentos da oliveira. Sem mais delongas, meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 128. Vamos meditar um pouco sobre o temor ao Senhor e a felicidade no lar e na igreja. Esse é o tema que eu tratarei com os irmãos aqui essa noite. O temor ao Senhor e a felicidade no lar e na igreja. Esse é o tema da mensagem. Salmo 128 nos diz assim: bem-aventurado é aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós pedimos ao Senhor perdão por causa de nossos pecados. Ó Deus amado, nós confessamos ao Senhor, nos lançamos diante de Ti. E mais uma vez, ó Deus, nós confessamos a nossa maldade, a nossa pecaminosidade. Ó Deus amado, nós imploramos ao Senhor que haja perdão para nós aqui esta noite. Meu Deus, sê misericordioso mais uma vez por causa da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Ó Deus amado, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo fale poderosamente através das Escrituras. Ó Deus amado, que toda voz humana se cale nesse momento, e que somente a voz poderosa do Senhor seja ouvida aqui esta noite. Ó Deus amado, nós imploramos ao Senhor que os nossos corações sejam impactados pelo poder das Escrituras. Não nos permita, ó Deus amado, sairmos daqui como que tivéssemos ouvido qualquer outra notícia, mas que possamos sair daqui, ó Deus, refletindo acerca do nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus amado, nós imploramos a Ti que derrame uma bênção sobre as nossas famílias. Esta nação precisa urgentemente da bênção do Senhor. Esta igreja, ó Deus, precisa da bênção do Senhor. Nós suplicamos nesse momento que do alto céu as nossas famílias sejam abençoadas. Ó meu Deus amado, são tantos ataques, são tantos inimigos da família, do projeto do Senhor, mas nós sabemos que nenhum deles prevalecerá. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu propósito há de ficar firme, porque vem do Senhor. E é por isso, ó Deus, que nós, confiantes em Ti, pedimos ao Senhor que as famílias sejam restauradas aqui esta noite, que o poder da Tua palavra restaure aquela família que está desanimada, desestruturada, em nome de Jesus, amém. Desculpa, meus irmãos, vamos lá, Salmo 128, o temor ao Senhor e a felicidade no lar e na igreja, esse é o tema. Meus irmãos, nós estamos diante de uma situação que não preciso aqui explicar muito. Os irmãos têm prestado atenção, os irmãos estão acompanhando aí que há vários ataques contra a família. E quando eu falo que são ataques, meus irmãos, eu quero dizer isso mesmo.
são setas que vêm na direção dela, na tentativa de destruí-la. As nossas famílias têm sofrido muito com o ataque da mídia anticristã, antifamília, o pensamento popular, uma cultura, meus irmãos, onde as pessoas têm rejeitado o plano de Deus, a família de Deus. Por isso, meus irmãos, é urgente nós estudarmos, voltarmos às Escrituras e entendermos o que é que Deus tem para nós. O Salmo 128, meus irmãos, ele está dentro de um contexto de salmos que a Bíblia, nós temos nas traduções nossas, um subtítulo que é o Cântico de Romagem. O que isso quer dizer? Eram aqueles cânticos entoados pelo povo de Israel quando iam a Jerusalém. Eles também são chamados de cânticos de degraus. Ao passo que eles iam se aproximando de Jerusalém, aquele povo, o povo de Deus, as famílias de Deus que vinham de diversas partes, começavam a entoar hinos de bênção, de esperança. Eles saíam dos seus lares cantando aqueles salmos, lamentando, entregando seus medos a Deus. Mas ao se aproximarem de Jerusalém, eles trocavam aquela tristeza por uma alegria e uma esperança, de que ali, na presença de Deus, haveria uma bênção para cada um deles. E eles então começavam a cantar hinos de esperança, de gratidão a Deus, de alegria, porque sabiam que ao aproximarem-se do lugar santo, do culto a Deus, eles receberiam a presença e a bênção do bom Deus. Portanto, meus irmãos, o Salmo 128, nós comumente chamamos ele de Salmo da família, e realmente o é. É o salmo que deveria ser meditado por todas as famílias e praticado também. O Salmo 128 apresenta para nós aquela família verdadeiramente estruturada, a família verdadeiramente feliz, uma família que, apesar dos ataques que recebe de todos os lados, ela tem uma rocha e ela consegue ficar firme, e ainda que tudo venha contra ela, essa família consegue cumprir o propósito do Senhor. Portanto, meus irmãos, eu também tenho esperança que essa noite, de que muitos que estão aqui, as famílias que estão aqui, todos nós recebamos uma bênção do Senhor. A palavra falará comigo, com você essa noite, e nós temos que obedecê-la, porque a Bíblia nos diz que o homem obediente e a mulher obediente são comparados com uma casa construída sobre a rocha. E aí, meus irmãos, se nos voltarmos para o versículo 1, aí do Salmo 128, o salmista, ele começa com o homem, e ele fala assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E eu queria trabalhar essa noite aqui, meus irmãos, com esses dois pontos, digamos, gerais, dentro dos quais eu terei subpontos. O primeiro ponto é a fonte da felicidade pessoal, familiar e eclesiástica, ou comunitária, a igreja. E o segundo ponto é a abrangência dessa felicidade pessoal, familiar e comunitária. Portanto, comecemos, como diz os mais velhos em Itaguaçu, pelo começo. E o começo nos diz aqui que o homem realmente feliz, o homem que realmente rege sua família, é aquele que teme a Deus. E ele vai nos dizer assim, o Salmo vai nos dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista começa falando sobre um tipo de homem, um homem verdadeiramente abençoado, um homem verdadeiramente firme, um homem íntegro, um homem satisfeito, completo, pleno, um homem que tem um temor, mas não um temor qualquer e a quaisquer pessoas, mas um temor a Deus. E o salmista vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Portanto, meus irmãos, a felicidade para o homem e para a sua família, a estrutura verdadeira, ela vem do Senhor. O Salmo começa dizendo, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, sim, ela tem a ideia de feliz, só que muito mais do que feliz. Bem-aventurado quer dizer o homem aprovado por Deus, o homem íntegro, aquele que realmente tem comunhão com Deus. Tanto é que ele vai dizer que este homem bem-aventurado, ele teme a Deus e anda nos seus caminhos. Por que que ele começa falando aos homens? Por que que ele começa o seu salmo dizendo bem-aventurado aquele? Quando nos voltamos, irmãos, para a criação da família, lá encontramos o homem sendo criado primeiro. Não indica superioridade, é claro. O homem não é de modo algum melhor do que a mulher, superior, como se a mulher fosse qualquer pessoa ao lado dele. Mas Deus, ele tem uma ordem na sua criação. O nosso Deus é altamente organizado, é um Deus estruturado. E ele então, meus irmãos,
estruturou de modo na família que o homem é o responsável por toda ela. Na família nós temos um líder, uma liderança, mas não é um mandão, um tirano, não, é aquele homem que teme ao Senhor, é o quebrantado, é aquele que deve reger sua família no conhecimento do Senhor, no temor a Deus. Nós temos, meus irmãos, ainda que problemas lá em Gênesis 3, quando Eva toma a dianteira, mas a estrutura original é que o homem seja o líder do seu lar. Tanto é que lá em 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre alguns problemas relacionados a homem e mulher na igreja, ele vai dizer, porque Adão foi formado primeiro e depois Eva. A liderança, homens, das nossas famílias está em nossas mãos. Nós, os homens, devemos temer ao Senhor. A família estruturada, ela começa quando os homens são cristãos, quando os homens são tementes a Deus verdadeiramente. Se você me perguntar, João Marcos, qual a razão de famílias tão fracas? E eu digo a vocês com toda certeza, sem medo de errar, porque os homens não têm temido mais a Deus. Os homens arrogam-se porque eles têm um órgão masculino e dizem, eu sou homem. Mas o homem verdadeiro, ele teme a Deus. O homem que rege sua família, ele primeiro é chamado a um relacionamento, a uma experiência pessoal com Deus. Os homens que estão aqui esta noite, homens, temam a Deus. E temer a Deus é ter reverência diante dEle. Temer a Deus é saber quem Deus é e saber quem é você. E sabendo disso, você vai ter reverência diante dEle. Você vai ter temor diante dEle. O temor ao Senhor implica em saber quem Deus é. Ele é grande, Ele é sábio, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno. E nós, homens, apesar de toda a nossa mar, nós somos pó. E é por isso que nós temos que chegar diante desse Deus, com toda a humildade, com todo o quebrantamento. Nós temos que chegar diante dele mansinhos e saber que ele é Deus. E aqui está o temor. Temor não é um medo, como se Deus fosse um bicho ou uma criatura com um coração maligno. Não, temor a Deus é saber que estamos diante de um Deus grande, de um Deus infinito, de um Deus sábio, de um Deus que sábio em todos os seus caminhos, que faz tudo segundo a sua glória. Só que o salmista vai dizer, ele não apenas tem temor a Deus, mas também ele obedece ou anda nos seus caminhos. Temor ao Senhor é a base, andar nos seus caminhos é o resultado. Homens, vocês ouviram muitas pregações aqui esse mês, com certeza, muitas delas bem melhores do que a minha. Ouviram muitos sermões aqui, mas estão obedecendo? Você fala assim, João Marcos, todo dia de manhã eu ligo o radinho lá em casa. Aí deixa a música evangélica lá, tocando. Eu sou um homem de Deus, não sou? Não! O homem de Deus, ele obedece a Deus. O homem bem-aventurado, ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Deus tem uma lei revelada, uma palavra escrita. Ele então lê ela, ele ouve essa palavra de Deus e ele anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, na linguagem dos Salmos, é obedecer aos preceitos. É obedecer dia e noite com todo o seu coração ao Senhor. Homens, temam a Deus, obedeçam a Deus. As nossas famílias precisam de uma liderança firme. As nossas famílias precisam de uma liderança que realmente esteja dentro do propósito de Deus. E eu não vejo outra forma de nós guiarmos nossas famílias se nós não estivermos com Deus. O homem, antes de reger sua família, ele deve ter um compromisso pessoal com Deus. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, como se eu fosse melhor do que vocês. Homens, nós temos uma luta diária. A luta é contra nós mesmos. Nosso coração não quer obedecer, mas nós temos que obedecer, porque a Bíblia diz que o homem bem-aventurado, o homem aprovado por Deus, o homem que Deus abençoa ele e depois a sua família, é o homem que teme a Deus, é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Homens, não sigamos o desejo do nosso coração. Não andemos conforme nossas próprias vontades. Nós somos chamados, homens, para andarmos de acordo com a palavra de Deus. E é preciso que nós tenhamos esse andar. É preciso que nós tenhamos essa obediência. Você está obedecendo a Deus, homem? Os jovens sempre falam assim, João, ore por mim. Lá em Itaguaçu, alguns jovens dizem, João, olha, ore lá por mim, que eu quero ter uma varoinha. Eu quero uma mulher comigo, mas estão obedecendo a Deus?
Será que a preocupação deles é arrumar uma mulher, uma varoinha, como dizem? Será que é a mesma preocupação de andar nos caminhos do Senhor? Antes de pensar em mulher e em filhos, o homem tem que pensar em Deus. Ele precisa obedecer a palavra de Deus. Ele nunca construirá um lar firme e feliz. Ele nunca glorificará a Deus com sua família, se antes ele não temer ao Senhor, se antes ele não obedecer ao Senhor. Homens, nós temos ordens diante de nós, e essas ordens partem do próprio Deus, e o homem de verdade que está aqui essa noite é um homem obediente. O homem que está aqui essa noite, que diz assim: João, eu sou um homem muito macho, eu quero ver essa macheza sua aí, é obedecendo a Deus. Abrir a boca e gabar-se da masculinidade, todos sabem. Quero ver exercer ela dentro da obediência ao Senhor. E a Bíblia diz: só tem um tipo de homem que Deus aprova. Só tem um tipo de homem que Deus abençoa. Só tem um tipo de homem que realmente é feliz. Só tem um tipo de homem que anda com Deus, é o obediente. Esse é o homem que Deus abençoa. É o homem que olha para a palavra de Deus com temor e tremor. E ele sabe que ele não pode fazer outra coisa senão obedecer a Deus. E é por isso, homens, que eu não tenho outra coisa a dizer a vocês. Temam a Deus, andem nos caminhos do Senhor. Querem construir lares firmes? Querem realmente ter casas construídas sobre a rocha? Então temam a Deus, obedeçam aos mandamentos do Senhor, olhem com seriedade para a palavra de Deus, ouçam a palavra de Deus na igreja e levem ela para a prática dentro dos seus lares. Porque, meus irmãos, se há um problema forte entre nós, é o problema de homens carnais, homens mundanos. Você fala: João, eu conheço um monte deles, eles estão lá perto da minha casa bebendo, não é? Eu não estou falando daquele que está lá perto de sua casa. Eu não estou falando dos homens carnais que estão porventura naquela avenida ali se embriagando. Eu estou falando de homens carnais dentro da igreja. Estou falando de homens que estão dentro da igreja ouvindo dia e noite a palavra de Deus, e eles não estão nem aí porque Deus diz. A palavra entra aqui e sai por aqui. Ou se entra, né, tem que saber se pelo menos está entrando. Porque, meus irmãos, se nós temos uma crise hoje, com certeza é na liderança masculina. E essa crise vem com certeza da falta de obediência a Deus. Uma das razões, meus irmãos, das famílias não andarem bem é que os homens não fazem mais o papel de homem. O homem temente a Deus, ele é a base da sua família. E eu digo a vocês: se a família não tiver um homem temente a Deus na sua liderança, ai dessa família, que Deus tenha misericórdia dessa família. E eu tenho medo de dizer que a minha família está inclusa entre essas. Por isso, meus irmãos, eu me dirijo primeiro aos homens. Homens, temamos a Deus, obedeçamos às ordens do Senhor Deus. Se quisermos realmente construir lares que temem a Deus, nós antes temos que temer a Deus. Aqui no versículo 1 há um chamado individual. Não tem como você correr. Você entrou aqui essa noite, agora você vai ter que se ver com Deus. E Deus chama os homens que estão aqui presentes. E eu me incluo, é claro, porque apesar de estar pregando, eu também sou ouvinte da palavra. Deus chama os homens essa noite a temê-lo, a obedecê-lo de todo o coração. Onde está a sua fidelidade, homem? A quem você tem temido? Muitos homens que estão aqui essa noite temem mais os homens do que a Deus. Nós temos que temer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. A fidelidade minha e sua, homens, tem que ser para Deus. Nós temos que obedecer somente a palavra de Deus. Ah, João Marcos, olha, eu não gosto de tudo que está na Bíblia, não. Então você vai ter problemas. Nós temos que ouvir a pregação da palavra e temos que obedecer aquilo que Deus diz. Como diz um antigo pastor, meus irmãos, o segredo do marido piedoso e do pai piedoso está em Deus. Esse é o segredo. Se alguém chegar para mim aqui essa noite e perguntar: João, eu queria construir um lar bem feliz, o que é que eu faço? Eu arrumo um emprego logo? Eu presto logo concurso e tento arrumar uma vaga com um salário muito alto? Não. Eu digo a vocês, antes mesmo de construírem seus lares, construam um relacionamento saudável com Deus. O homem precisa relacionar-se com Deus. Há uma necessidade urgente, irmãos, há um grito. É preciso que os homens temam a Deus. É preciso que os homens tomem firmeza. É preciso que os homens realmente olhem para Deus e saibam quem Deus é. Nós não podemos olhar para Deus como um Deus pequeno, um Deus minúsculo, um qualquer Deus. Nós temos que olhar para Ele como o Deus das Escrituras e saber que diante dEle nós homens não temos outra reação senão temê-lo, senão adorá-lo, senão cultuá-lo e obedecê-lo. É por isso, jovens que estão aqui esta noite,
noite. Não ouçam o que a mídia tem a dizer a vocês acerca de masculinidade. Eu ouço muito, infelizmente, eu tenho que ouvir algumas coisas para poder refutá-las. Aí dizem assim, ó, o homem é aquele que... Irmãos, é uma lista que se um homem fizer aquilo dali, vai ser o homem mais mole deste mundo. Sabe, as coisas humanas, carnais, sem graça para resumir. Mas eu tenho a dizer a vocês essa noite, o homem que Deus aprova, o homem que Deus quer que eu e você sejamos, é o homem que o teme, é o homem que o obedece. Nós devemos obedecer a Deus. Nós precisamos, homens, eu quero repetir isso aqui essa noite, nós precisamos obedecer. Por favor, homens, obedeçam a Deus, porque se não houver obediência a Deus, não haverá uma família estruturada. Você, homem, apesar de estar conectado com sua família, você precisa ter um relacionamento com Deus. E eu tenho medo de pedir aos homens aqui essa noite, que levantem a mão aqueles que já oraram hoje. Eu tenho medo de pedir aos homens aqui que levantem a mão somente aqueles que leram a Bíblia hoje. Eu tenho medo de fazer essa pergunta, porque eu tenho medo que um homem ou dois no máximo façam isso. Nós temos que orar, homens, ler a palavra de Deus, ter comunhão com Deus, cultuá-lo, louvá-lo. Nós precisamos ter Deus como nosso, não apenas chamar pelo seu nome, falar que Deus é Deus, não, Deus precisa ser o teu Deus, homem. Você, homem, tem que olhar para Deus e dizer assim, Deus é o meu Deus, e provar isso, é claro, por meio de uma prática obediente. Por isso, o salmista vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa igreja aqui, ela só será forte quando os homens aqui presentes realmente tiverem relacionamento com Deus. Esta igreja aqui será uma igreja bem firme, uma igreja bem sólida, somente quando os homens aqui colocarem-se nos seus lugares e assumirem a liderança dos seus lares, temendo a Deus e obedecendo. Jovens, aqueles que são solteiros, eu me refiro aqui aos rapazes, antes da preocupação com quem será a sua namorada, a sua futura mulher, antes de ficar por aí pedindo, ora por eu, para Deus me dar uma varoa, antes de fazer esse pedido, peça assim, ó, irmão, ore por mim, para que eu tenha comunhão com Deus. Chega no outro irmão, os rapazes, diga, ô irmão, ore por mim, para que eu tenha comunhão com Deus, para que eu obedeça a palavra de Deus, para que eu não leve Deus na brincadeira, mas leve Deus a sério, para que eu pratique a palavra de Deus onde eu estiver, para que a Bíblia seja realidade na minha vida, em qualquer contexto que eu me encontrar. Antes de preocuparem-se com mulheres e trabalho, e futuras famílias como um todo, os homens, os rapazes precisam se preocupar com o seu relacionamento com Deus, em como estão andando com o Senhor. Rapazes, obedeçam a Deus, não obedeçam aos filmes, não obedeçam à mídia, não obedeçam à cultura que quer deixar os homens cada vez mais moles. Não, obedeçam a Deus, obedeçam à palavra. Jovens, querem guardar o caminho de vocês puro? Então observem a palavra de Deus, olhem para a palavra de Deus, voltem o seu olhar para aquilo que Deus tem na sua palavra, e pratiquem isso, e vocês serão rapazes abençoados, e feliz é a mulher que Deus colocar ao seu lado. Feliz é a moça que essa noite que encontrar um homem que teme a Deus. Por isso, homens, temam a Deus. Agora vejamos, irmãos, a abrangência dessa felicidade. Versículo 2, olha só. Versículo 2 fala assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora, meus irmãos, no versículo 2, o salmista vai mostrar como é que Deus passa a abençoar a vida desse homem que o teme. Deus, ele não apenas é o Deus dos homens que o temem, mas Deus também os abençoa. Deus os cerca de muitas bênçãos. E a primeira delas, que está no versículo 2, meus irmãos, é do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Vamos entender um pouco. Israel era uma nação agrícola. Lembremos-nos, irmãos, que tudo em Israel ali dependia da chuva, da bênção de Deus. Tanto é que na época do profeta Elias, quando o povo estava desobedecendo a Deus, Deus enviou ali uma grande seca, e aquela seca, é claro, ela não permitia a grande produção de alimentos. Então, no Antigo Testamento, a bênção de Deus é a produtividade, e a ausência da bênção de Deus, ou a maldição de Deus, é a improdutividade, é a infertilidade, é aquele terreno que não produz.
Lembremos-nos que esse homem aqui não é um homem moderno, mas é aquele homem lá da época do salmista, aquele homem que ia para o labor da terra. Ou seja, ele dependia da bênção de Deus para poder plantar e colher. Nessa época, meus irmãos, do Salmo 128, o cenário não era nada bom. Havia, meus irmãos, uma grande seca, havia uns problemas naturais, e os judeus, eles sabiam que era porque Deus não estava abençoando ainda. Só que apesar de todo o cenário ruim, apesar de tudo ao redor deles não estar nada bom, a promessa que é, o homem que teme a Deus, Deus providenciará na sua vida, apesar das circunstâncias. Isso quer dizer, homens, que vocês não devem ter na mente de cada um de vocês, como primeira preocupação, o que vão dar aos seus para comer. Ou seja, o homem não pode ficar aqui e acolá preocupado, aqui e acolá ansioso, pensando no que comer, no que beber. Tema a Deus, obedeça a Deus e deixe que Deus cuidará de você, homem, e de sua família. O Salmo vai dizer que aquele que teme a Deus, Deus, do trabalho das mãos dele, faz com que ele possa colher e plantar e colher, Isso quer dizer que Deus, ele cuida do homem que o teme. Deus abençoa com bens materiais o homem que o teme. Vejamos bem, os tempos nossos também não são bons. Se alguém disser para mim, João, eu estou vendo os tempos bons, eu digo a você que me chame também, que eu quero ver onde é que tem essa fonte aí. Porque lá em casa, meu amigo, as coisas financeiras estão bem arrochadas. Só que, venham cá, o temor ao Senhor e a obediência aos seus mandamentos é que deve ocupar os nossos corações. Os homens não devem ficar por aí pensando, meu Deus, como é que eu vou alimentar agora a minha família? Meu Senhor, e agora? Vamos morrer todo mundo de fome? Muitos homens falam que nem aquela viúva da época de Eliseu, olha, eu tenho aqui uns gravetinhos, vamos fazer um bolinho, comer aqui todo mundo e morrer. É preciso, homens, que vocês se lembrem que Deus está cuidando de cada um de vocês. Mas é preciso que nós, os homens, temamos a Ele e o obedeçamos. Deus é o Deus da infinita bondade. Deus, Ele providencia nas nossas vidas. Ele alimentou Elias numa época, meus irmãos, que humanamente falando era impossível. Deus disse, Elias, vai daqui, eu vou te dar comida, sabe como? Por meio de uns passarinhos, de uns corvos. Você fala, João? Mas não era para ser o contrário, não era para Elias dar lá comida para eles, não. Deus, Ele não age como nós agimos, Ele não pensa como nós pensamos, Ele é o Deus que nos surpreende, e Elias está ali achando que vai morrer de fome, vai padecer de fome, quando de repente os garçons chegam, e aí Elias, vai querer o quê? Filé? O que você quer? Pode escolher, o cardápio está aqui. Deus nunca abandona o homem que o teme. Deus providencia na sua vida. Deus lhe dá não apenas os bens materiais, mas Deus também lhe dá plena satisfação, para que ele possa desfrutar desses bens. Quer um exemplo aqui? Na época que Salomão começou a se afastar do Senhor, Salomão vai descrever a sua vida ali como muito próspera. Ele vai dizer, olha, eu tinha muitas mulheres, eu tinha cantores diante de mim, eu era o maior rei de Jerusalém, eu tinha tudo, mas tudo mesmo. Mas no final, Salomão diz assim, mas eu vi que tudo era vaidade. Eu percebi que tudo ali era como correr atrás do vento. Eu fui colocar tudo aquilo na balança e eu percebi que eu não era um homem feliz. E a pergunta é, por que Salomão, apesar de tudo que tinha, não era um homem feliz? Salomão esqueceu-se dos mandamentos de Deus. E o homem que não teme a Deus, o homem que não obedece a Deus, ele pode ser riquíssimo. Ele não tem felicidade interna para desfrutar das bênçãos de Deus. A pior pobreza que existe na vida de um homem é ele ter tudo materialmente falando e não temer a Deus e não andar nos seus mandamentos. Portanto, mais uma vez eu tenho que dizer a vocês, homens, temam a Deus e deixe que Deus cuidará de vocês. Pode deixar que Deus, Ele não esqueceu do seu lar. Deus, Ele não vai deixar você passar necessidades, tais como, por exemplo, a fome, ou deixar os seus filhos irem para a rua, cometer crimes para que possam comer. Deus vai cuidar dos seus lares, homens, mas é preciso que vocês temam a Ele. É preciso que vocês se preocupem em obedecer a Ele. E é interessante que o Salmo vai dizer, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí você fala assim, olha, eu ouvi lá na igreja uma promessa assim, que se eu temer a Deus, eu vou ser um homem riquíssimo, vou ser um mega empresário. Não é isso que eu estou dizendo, não.
O versículo 2, perdão, ele está prometendo o seguinte: Deus cuidará do homem que o teme. Ele lhe dará o suficiente para que ele possa ter uma vida feliz. E como é uma vida feliz? Uma vida feliz é, primeiro, uma vida de temor e obediência a Deus. E segundo, ter o suficiente para vivermos por aqui. Isso vem depois. Por isso que o salmista primeiro diz: temam a Deus, obedeçam a Deus, porque esse é o homem que Deus aprova. E na sequência, ele vai dizer: do trabalho de tuas mãos comerás. Aqui, meus irmãos, há um golpe muito forte na preguiça. O salmista não diz que Deus vai mandar do céu. O salmista não diz que o homem piedoso está caminhando, de repente tropeça: olha, muito dinheiro no chão, ninguém está vendo, eu vou pegar. O salmo diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Quando um homem diz que é cristão, mas lá no seu trabalho ele começa a mexer com coisa errada, notas fiscais ali falsas, e ele começa a dar aqueles jeitinhos, sabe? No meio empresarial ele começa a usar o jeitinho brasileiro: estou precisando, Deus está me abençoando aqui. Quando o homem começa a fazer isso, Deus reprova a atitude dele. Um homem que se mete com coisas erradas, ainda que ele tenha a intenção de dizer: não, João, eu estou errado, mas é para sustentar minha família. Ainda que um homem faça isso, Deus o reprova. Sabe por quê? Quando um homem se mete em coisas erradas, atrás de dinheiro, ele não está confiando que do trabalho de suas mãos ele vai comer. E ele então começa a buscar outros meios ilícitos, pecaminosos, que Deus reprova, para que possa obter o seu sustento. O Salmo 2 diz que o homem que obedece a Deus, ele vai trabalhar, e Deus abençoará o seu trabalho, de tal modo que ele poderá sustentar a sua família. E ainda que o ambiente ao seu redor esteja ruim, ainda que experimentemos uma crise, meus irmãos, a nível nacional, Deus vai cuidar do lar de cada um dos homens que estão aqui. Deus vai cuidar de você, mas você não pode encher o seu coração de preocupação. Lembra de Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. O homem íntegro, o homem feliz, o homem que Deus aprova, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus. E nessa busca pelo reino de Deus, Deus então dá a ele todo o necessário para ele viver. É claro que Deus não está prometendo aqui luxo. Você pode chegar em sua casa e dizer: Senhor, eu ouvi na igreja que eu vou ter uma vida de luxo agora, né? Não é isso que o Salmo está dizendo. Mas o Salmo diz: homem, Deus te dará um coração contente, e aquilo que tu arrumares no trabalho, tu levarás para casa, e desfrutarás ali com tua família. E porque teu coração teme a Deus, e porque tu obedeces a Deus, assim você será um homem plenamente realizado. Felicidade na Bíblia, meus irmãos, não tem nada a ver com dinheiro. Felicidade na Bíblia não tem nada a ver com um sucesso empresarial. Mas na Bíblia, a felicidade está intimamente ligada ao temor ao Senhor, a obediência aos seus mandamentos. Homens, principalmente aqueles que estão aí se matando no seu trabalho, querendo levar para casa uma vida luxuosa, não façam isso não, homens, por favor. Vão acabar com seus lares, vão acabar com vocês mesmos, homens. Não façam isso, por favor. Não fiquem por aí descontentes com Deus, murmurando, caçando, procurando sempre uma maneira de crescer, de ter um salário melhor, de ser um empresário reconhecido no mundo dos negócios, de ser um homem badalado na sociedade porque tem uma grande empresa. Não façam isso, homens. Temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos, tenham contentamento. A Bíblia diz que Deus dá contentamento ao homem que o teme. Se você, homem, tem sido materialista, é porque você não está temendo a Deus, é porque você não está obedecendo a Deus. Porque o homem que teme a Deus, o homem que obedece a Deus, a Bíblia diz que Deus lhe dará satisfação, Deus lhe dará um coração contente, Deus lhe dará o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que ele ganha lá no seu trabalho. Do fruto de tuas mãos comerás, do fruto do teu trabalho comerás. Isso quer dizer que o homem deve trabalhar confiando em Deus, ele deve levar para o seu lar o sustento, ele é o provedor, ele é aquele que vai dar ali o seu esforço para que sua família não passe fome. Mas antes disso, homens, lembrem-se, este não é o objetivo principal da vida. O trabalhar e sustentar a família deve ser um reflexo do temor a Deus e da obediência aos seus mandamentos. Mas não para por aí.
O homem que teme a Deus, Deus não apenas lhe dá um trabalho, Deus não apenas lhe dá um coração contente, Deus não apenas lhe dá satisfação em tudo que ele faz, mas Deus também lhe dá uma esposa, que é, uma bênção. Olha o versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentes da oliveira ao redor da tua mesa. Vejam só, o homem que teme a Deus, primeiro, Deus dá a ele um trabalho. Segundo, Deus dá a ele uma esposa abençoadora. E o que seria uma videira frutífera? Voltemos mais uma vez no Antigo Testamento, se quisermos entender. Você falar hoje para sua mulher assim: mulher, você é uma videira frutífera. A mulher fica assim: meu marido parece estar meio... Ele voltou da igreja me chamando de videira frutífera. Sai para lá, homem. Negócio de videira frutífera. Eu quero que me chamem de benzinho, essas coisas assim, né? Videira frutífera. Chamar uma mulher de videira frutífera nesse tempo era um elogio que vocês não têm noção. O que é que o salmista está dizendo? Meus irmãos, ele dizendo na época dele: olha, assim como a videira, ela é importantíssima para Israel, assim como ela é fonte de nossa felicidade, assim como ela produz muito para a nação, assim como ela é uma bênção de ser vista e desfrutada, assim é a mulher do homem que teme a Deus. Ou seja, chamar uma mulher de videira frutífera, hoje você fala assim: eu queria um elogio melhor, mas na época, minhas irmãs que estão aqui, era um elogio e tanto. Uma videira frutífera nesse tempo era um elogio daqueles que todas vocês quereriam receber. Por quê? Nesse mesmo tempo, lá na Grécia, os homens viam as mulheres como meros objetos, mas aqui não. Aqui o salmista está dizendo o seguinte: olha, o homem que teme a Deus, Deus vai dar a ele uma bênção, Deus vai dar a ele uma mulher que o abençoará o seu lar, e ela fará isso como? Primeiro, ela produzirá, assim como uma videira dava os seus cachos de uvas, assim também as mulheres são aquelas que colocam meninos e meninas nesse mundo. A videira frutífera, em primeiro lugar, ela é um símbolo de produtividade. E eu pergunto, por que algumas mulheres aqui ainda não fizeram isso? Mulheres casadas, que eu me refiro. Eu estou vendo alguns casais aqui e eu não estou vendo as uvas, não. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, Deus vai dar a ele uma mulher produtiva. Lembra do pastor que pregou aqui logo no começo do mês? Vocês viram tanto de uva? Vocês viram como a mulher dele é uma videira frutífera? Pois é daquilo que o Salmo está falando. Eu tenho ainda, tem 2 uvinhas ali, quero mais. É preciso que hajam mais, porque a mulher do homem que teme a Deus, ela é produtiva. Mas essa produtividade não quer dizer apenas que ela está ali no lar para reproduzir, para colocar meninos ali. O salmista completa dizendo assim, no interior de tua casa. Ou seja, a mulher do homem que teme a Deus, sendo que ela também teme a Deus, ela volta o seu pensamento para dentro da sua família. Mulheres, sejam uma bênção dentro dos seus lares. Voltem o pensamento de vocês para aquele lugar que está clamando por muitas mulheres. Nós precisamos de homens tementes, precisamos de mais, mas também precisamos daquelas mulheres que são bênção. Nós precisamos que as mulheres voltem para os seus lares e entendam que nenhum sucesso profissional vai substituir a bendita missão que Deus deu a vocês, que é ser mãe. Vocês sabem a importância de uma mãe, vocês sabem a importância de uma mulher produtiva dentro de um lar, uma mulher dentro da casa, no interior da casa é uma bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Mulheres, temam a Deus, obedeçam seus mandamentos e cumpram o ministério de vocês dentro dos seus lares. Deus tem uma bênção para vocês e ela está guardada no mais interior da sua família. Não abandonem suas famílias, mulheres, por nada. Não deixe que o feminismo engane vocês. Se tem uma coisa que o feminismo não entende, é de mulher, ainda que o nome seja feminismo. Deus entende de mulher. Deus criou a mulher. A mulher é um projeto de Deus, é uma bênção de Deus. Lá está Adão, coitado, solitário. Pobre do Adão. Aí Deus diz assim, olha Adão, está ruim aí, não está? Adão, eu tenho uma bênção para você. Adão não sabia de nada. Deus então diz, Adão, toma um diazepam e vai dormir. Adão então cai no sono profundo. Aí quando Adão acorda, vem aquela... Está diferente. Não é animal que vem ali não. Adão diz, oh meu Deus,
essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher, porque de mim, do homem, ela foi tomada. Aí a Bíblia diz que Deus diz: Adão, essa é tua ajudadora, aí está a tua bênção. Nós sabemos, irmãos, infelizmente, que houve uma tragédia. O pecado entrou ali naquela família, meus irmãos. Infelizmente, aquele casal perdeu a felicidade. Mas depois, Deus fez uma promessa ali mesmo. Estava Adão e Eva e o diabo juntos ali. E Deus disse: olha, da descendência da mulher, vou trazer uma pessoa, um homem, que vai destruir o governo do diabo. E as minhas famílias vão ser restauradas. Lá na frente, Deus vai atrás de um homem lá em Ur dos Caldeus. Diz: Abraão, chega aí. Abraão encosta. Deus diz: ei, eu tenho uma bênção para você. E é grande, Abraão. Segura que o manto é forte. Aí Abraão disse assim: o que é, Senhor, tu tens para mim? Eu vou abençoar o mundo todo, Abraão, por meio de você. Aí Abraão disse: Senhor, para de brincadeira. Eu não tenho, Senhor, tu sabes que eu não tenho como fazer isso. Deus disse: Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de você. E foi assim que Deus fez. Daquele tempo para cá, meus irmãos, a nação foi crescendo. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel. Do meio da nação de Israel, Deus escolhe uma mulher chamada Maria. Do ventre de Maria sai Jesus. E este é o restaurador das nossas famílias. Se Eva trouxe desgraças para dentro da família, Jesus é o restaurador da família. Ele é o perdoador. Aí você fala: João Marcos, e aí? O que é que eu tenho a ver com tudo isso? Tem a ver, principalmente as irmãs agora, que vocês tenham o seu ministério no lar restaurado. Mamãe Eva fez besteira, ela colocou vocês mulheres para longe de Deus, mas o Senhor Jesus não só escolheu uma mulher para vir ao mundo, Jesus quer vocês mulheres dentro dos seus lares. Jesus quer as mulheres no interior da sua casa para abençoar os homens que o temem. É assim, meus irmãos, que Deus quer, minhas irmãs, perdão, que Deus quer que vocês vivam. Deus quer que as mulheres temam a Ele, obedeçam a Ele e sejam usadas em suas mãos para serem bênçãos para o seu marido e para os seus filhos. Você fala: João, mas e o que é que tem mais aí nessa videira? Eu fiquei curiosa agora. Além de fertilidade, o que é que eu sou mais? A videira era uma fonte de alegria para Israel. E é interessante uma coisa, meus irmãos: Deus é o plantador das videiras no Antigo Testamento. Quando os espias foram lá na Terra Prometida dar uma olhadinha, dar uma espiada, eles voltaram de lá para cá, eles não trouxeram iogurte nem chocolate. Eles trouxeram o quê? Um cacho de uvas. Ó aqui, ó, você vê como a terra é boa. Ó o que tem lá, um cacho, uma videira bem frutífera. Eles voltaram alegres porque a bênção de Deus estava esperando eles lá na frente. Quando o salmista diz que a mulher é uma videira frutífera, significa que ela vai ser uma fonte de alegria, de bênção dentro do lar. Deus abençoa os lares, não só com homens, mas com mulheres também. E é preciso, mulheres, que vocês tenham filhos. É preciso que vocês exerçam o ministério de vocês. É preciso que vocês sejam uma bênção. É preciso que vocês sejam uma felicidade para os seus lares. É triste ouvir de um homem quando diz: João, eu acho até interessante o lar, mas eu não gosto muito de voltar lá para casa. Minha mulher é um tanto complicada assim. Sabe por quê? Porque nem todas as mulheres entenderam que são videiras frutíferas. E a videira frutífera quer dizer que você, mulher, deve ser uma fonte de alegria. Quer dizer que as mulheres devem ser abençoadoras dentro dos seus lares. Mulheres sábias que edificam a sua casa. Mulheres que levam o temor do Senhor para dentro das suas casas. Ela não sente vergonha de servir ao Senhor através dos trabalhos domésticos, da criação de filhos. E algumas pessoas chegam a dizer: João, eu acho até interessante a vida cristã, mas esse negócio de cuidar de filhos dentro de casa é muito frustrante. Não é. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,15, gravem aí, mulheres, depois meditem em casa. 1 Timóteo 2,15, Paulo vai dizer assim, ó: a missão da mulher é ser mãe, prosseguindo na fé, no amor e na santificação. É isso que Deus quer das mulheres, que elas produzam nos seus lares e que temam a Ele, andem em santidade, andem em temor, andem em amor dentro dos seus lares, abençoem os seus filhos e seu marido. E aí vem outra bênção, que são as bencinhas, irmão. Olha só: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Aí eu vou perguntar mais uma vez: casais, cadê os rebentinhos?
Cadê os brotinhos da oliveira? Você fala, João, o que é isso? Eu tenho lá em casa, comigo ninguém pode. Eu tenho um manjericão, mas esse negócio dessa planta aí, eu não sei o que é isso não. O que é videira? Ou oliveira, perdão. A oliveira, assim como a videira, era importantíssima dentro de Israel. Por exemplo, o azeite da oliva, perdão, o azeite da oliva, ele era usado na consagração de reis, na consagração de profetas, sacerdotes. A oliva, meus irmãos, também é um símbolo de fertilidade, de alegria, de produtividade. A figura que o salmista pinta aqui é interessante. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor de tua mesa. A oliveira, meus irmãos, quando ela estava grande, envelhecendo, ao redor dela nascia um monte de brotinhos. É essa a imagem que o salmista tem aqui. Aquela oliveira está passando, está ficando velha, vai deixar esse mundo, mas antes que ela parta daqui, antes que ela morra, existem umas oliveirinhas ao seu redor, uns brotinhos ao seu redor. O que é que o salmista está dizendo? Deus dará ao homem que o teme uma mulher que é uma bênção e crianças para darem continuidade ao seu lar. Os filhos, mais uma vez, são apresentados aqui como bênção de Deus. É tanto que no Salmo 127, no versículo 3, vai dizer assim, ó, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Olha só, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. No versículo 3 diz que o fruto do ventre é uma bênção de Deus. Pais, já agradeceram a Deus pela vida dos seus filhos hoje? Já oraram a Deus hoje, entregando os seus filhos? Homens, já se colocaram diante de joelhos hoje, agradecendo a Deus, ainda que o brotinho da oliveira esteja um tanto rebelde? Mulheres, já agradeceram a Deus pelo brotinho que está na sua casa e já estão providenciando mais? Você fala, João Marcos hoje aqui veio para todo mundo. Eu quero voltar aqui outra vez, convidado por essa igreja. Eu quero ver um monte de brotinho da oliveira aqui, ó. Um monte de brotinho, sabe por quê? Porque nós vamos envelhecer, nós vamos passando, ninguém vai ficar aqui, ó. Esses dias eu tinha 12 anos, eu lembro como ontem, era a coisa melhor do mundo, era bonzinho, né? 25 agora, mês que vem. Aí você fala, João, você está novo ainda. Meu pai tem 70, um dia já teve 25 também. Isso quer dizer que ele foi passando, eu vou passando, aí vem os dois agora, e eles vão passar também. Ou seja, Deus abençoa o lar do homem piedoso com filhos, mas não são meros filhos. Os brotos da oliveira significam que os pais devem zelar, devem cuidar, para que frutifiquem e sejam as novas e grandes oliveiras. Pais, onde é que está a educação dos seus filhos? Quem está educando os seus filhos? Você fala, João, quem educa os meus filhos? É a televisão. Aí outro fala, João, eu entrego a educação dos meus filhos para a escola. Aí outro mais piedoso pula e diz, eu não, eu nem escola e nem mídia. Quem educa meus filhos é a igreja. Ó, quem tem que educar os filhos são os pais. Eles têm que passar valores da palavra de Deus para eles. Por que o salmista vai dizer, a roda da tua mesa? Primeiro, um sinal de unidade. O pai bem-aventurado, o pai que teme a Deus, ele tem que provocar ou produzir no interior de sua casa a unidade. Eu creio, meus irmãos, que um judeu, ele ficaria escandalizado se ele entrasse nos lares modernos. Sabe por quê? Na hora de almoçar, está o pai na frente do noticiário, a mãe está lá no fundo do quintal, como se fala em Itaguaçu, e os meninos, é um prato, o prato está numa mão e o smartphone aqui na outra. Ou seja, na hora do almoço, está todo mundo espalhado. Um judeu olharia para essa cena e ele diria assim, estão todos errados, para a mesa, já, pai, mãe e os filhos, vão comer. Desliga o smartphone, sai da internet, vai todo mundo para a mesa agradecer a Deus pelas bênçãos, e os pais, antes de comerem, ensinem seus filhos a temer ao Senhor. Meus irmãos, nossos lares estão totalmente esmigalhados, nossos lares, irmãos, estão quebrados, não há mais unidade, meus irmãos, não há mais aquela alegria de olhar para o rosto do outro, sentar numa mesa para fazer uma refeição juntos, é uma raridade, meus irmãos. Quanto mais pais ensinarem a Bíblia para os seus filhos,
Homens e mulheres, agora para todos nós, ensinemos nossos brotinhos, nossos filhos, para que sejam a nova geração do Senhor. Treinar pessoas para temer a Deus é o maior privilégio que um homem pode receber, é o maior privilégio que uma mulher pode receber. Ninguém aqui será realmente feliz se não treinar seus filhos no temor a Deus e na obediência aos caminhos do Senhor. É por isso que o salmista pinta os filhos à roda da mesa, mas não apenas unidade. Ele também quer dizer que há dentro da família, meus irmãos, um zelo por aqueles filhos, um desejo de que aqueles filhos possam brotar e transformarem-se em árvores, grandes árvores frutíferas. É assim, meus irmãos, que nossos filhos produzirão. A partir do momento que nós levarmos a sério os nossos brotinhos, nós temos que sentar com nossos filhos à mesa, meus irmãos. Nós temos que ensinar a palavra de Deus para eles. Nossos filhos têm que ouvir de nossas bocas o seguinte: meus filhos, façam o que eu digo e façam o que eu faço também. É preciso que o papai, é preciso que a mamãe sejam os professores dos seus filhos, não apenas no ensinamento oral, mas também na prática da palavra de Deus. É por isso que primeiro o homem é chamado a obedecer a Deus, porque somente um homem que obedece a Deus tem capacidade, tem autoridade para educar os seus filhos no caminho do Senhor. Para que os brotinhos da oliveira produzam, é preciso que o papai seja um homem temente a Deus, e a mamãe, uma videira frutífera, que abençoa a vida dos seus filhos com a palavra de Deus. Lembra da mulher de Provérbios 31? É interessante olhar para aquela história. Muitas vezes dizemos assim: João, eu queria ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. Quem é a mulher aqui que, lendo aquele relato, não queria ser como ela? Até a gente que é homem não pode nem ler direito, que a gente fala assim: Senhor, eu queria ser... Não, eu sou homem, eu não quero ser que nem ela não, mas eu queria que o Senhor me desse as mesmas bênçãos dela. É lindo ler Provérbios 31, versículos 10 em diante. É maravilhoso. Só que, mulheres, para chegar ali, em Provérbios 31, é preciso que vocês observem os versículos finais. Muitas mulheres dizem: João Marcos, ela trabalhava. É isso mesmo. João Marcos, ela tinha servas, ela dava ordens, realmente dava ordens. Mas já prestaram atenção, no final da narrativa, vai dizer assim, ó: seu marido é respeitado. Aí diz: seus filhos se levantam e dizem: mamãe é uma mulher abençoada. O que isso quer dizer, mulheres? Que vocês têm que ser um exemplo para os seus filhos. E os homens, João Marcos, também. É preciso que os homens digam: meus filhos, andem nos meus caminhos, porque meus caminhos são os caminhos de Deus. É preciso que haja um ensinamento sólido da palavra de Deus, a oração dentro dos nossos lares. Não é apenas orar pelo filho. Você fala: João, eu já orei para o meu filho hoje. Mas já orou com o filho hoje? Você fala: não, eu não durmo sem orar para os meus filhos. Mas está orando com seus filhos? Seus filhos ouvem você orar? Seus filhos veem você praticar a palavra de Deus, andar de acordo com aquilo que você pediu na oração na noite anterior? É por isso, meus irmãos, que olhando para o versículo 3, há uma bênção sim, e é por isso que nós temos que cuidar, porque os nossos filhos, eles são bênção do Senhor, e nós temos que ensinar os nossos filhos a entenderem que Deus deve ser temido e obedecido. Os filhos devem aprender com seus pais que Deus deve ser levado a sério. Por isso que no versículo 5, no 4, o salmista vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, depois que ele narrou a bênção do homem temendo a Deus, depois que ele narrou a mulher desse homem, os filhos desse homem, aí o salmista diz: olhe para essa cena. Gente, olhe para cá. É como se o salmista estivesse encantado com o lar que teme a Deus. Aí o salmista fala assim: olhem para essa cena, olhem para essa família. Vocês querem ser assim? Mulheres, querem ser assim? Homens, querem ser assim? Meninos, meninas, rapazes, moças, querem ser assim? Então temamos
todos ao Senhor, obedeçamos ao Senhor, coloquemos a palavra dEle nas nossas vidas, porque o salmista no versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim é a família que teme a Deus, assim é que Deus trata aqueles que o levam a sério. Por isso, eu tenho uma palavra para os filhos também, não é só para os pais não. Aqueles meninos que cresceram aqui, as meninas, rapazes, moças, que ouviram crescendo a palavra de Deus, ouçam o que seus pais têm a dizer. Um detalhe: o fracasso da colheita da oliveira em Israel era um sinal de catástrofe nacional. Ou seja, quando havia um cuidado com a oliveira, mas ela não produzia como deveria produzir, havia uma sensação de frustração naqueles que investiram, havia uma tristeza nacional. Israel ficava triste, cabisbaixo, quando a frutífera, ou quando a oliveira, apesar de ser bem cuidada, não frutificava. Isso quer dizer, filhos, isso quer dizer, meninos e meninas, rapazes e moças, que se seus pais investirem na vida de vocês, e eles olharem para vocês, se distanciando cada vez mais de Deus, haverá uma tristeza no coração dos seus pais. Filhos, alegrem o coração dos seus pais, andando com o Deus de seus pais. Sigam a palavra que seus pais seguem. Aprendam, obedeçam aquilo que Deus tem ensinado para vocês. Assim, meus irmãos, é a família que teme a Deus. É o homem temente e obediente. É a mulher abençoadora. Os filhos que estão ali ao redor, aprendendo de Deus. Por quê? Esses meninos, segundo o versículos 5 e 6, eles serão a nova geração. Terminando a pregação, a bênção final, ele vai dizer o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Resumindo o Salmo 128, meus irmãos, um homem piedoso, uma família estruturada, um povo numeroso e uma nação abençoada. Quando os homens estavam ali em Jerusalém para o culto a Deus, lembram que eu falei que o canto de romagem eram cânticos que o povo de Israel ia pronunciando enquanto se aproximava de Jerusalém. E quando chegavam ali em Jerusalém, o sacerdote levantava as mãos e ele dizia assim com as famílias, e principalmente com o homem: o Senhor te abençoe desde Sião. Aí ele diz: para que vejas a prosperidade de Jerusalém, vejas os filhos de teus filhos. Que bênção é essa? Que pronunciamento é esse sobre o povo de Deus? Essa bênção deseja, roga a Deus, esse sacerdote roga a Deus, que aquele homem e aquela mulher que investiram nos seus lares, eles possam ver Deus abençoar os seus lares de tal modo, que não só o lar será abençoado, mas o povo de Deus será abençoado, e a nação será abençoada. Tanto é que ele termina dizendo: paz sobre Israel. Vê a prosperidade de Jerusalém, é o mesmo que o versículo 6, vê os filhos de teus filhos. E o que seriam os filhos de teus filhos? A descendência temente a Deus. A prosperidade de Jerusalém era como se o salmista estivesse dizendo: homem, eu peço a Deus que você veja o povo de Deus aumentar, que você veja o povo de Deus prosperar, que você possa ver o povo de Deus crescer e tomar a nação, e que aqueles que compõem o povo de Deus sejam os teus descendentes. Oramos aqui pelo Brasil, temos que continuar a orar, mas nós temos que lutar para que os nossos filhos, os nossos descendentes, sejam a igreja de Jesus Cristo aqui dentro desta nação. Que nossos filhos sejam o povo de Deus aumentando. Que Deus abençoe, meus irmãos, todos que estão aqui. E que nós possamos ver, ainda que o ver aqui não seja literal, pode ser que você morra e não veja isso, mas que Deus abençoe o seu povo, que seu povo aumente, que seu povo cresça aqui no Brasil, e que dentro desse povo de Deus estejam os nossos filhos, estejam os nossos netos, os nossos descendentes. Que Deus use, meus irmãos, os filhos dos nossos filhos, para que eles sejam uma bênção, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Que esta igreja aqui, ela seja abençoada com a próxima geração, que os brotinhos da oliveira cresçam aqui, e eles comecem a treinar outros brotinhos da oliveira, porque o versículo 6 fala: filhos de teus filhos. Olha como o tempo é rápido: o homem, a mulher, os brotos, e agora os filhos de teus filhos. Em 6 versículos,
3 gerações, ou até mais, né? Que são os descendentes. Isso quer dizer que o tempo passa rápido. E eu e você temos que lutar hoje, para que Deus abençoe a nossa descendência. O Salmo 112 diz que o homem que teme a Deus, ele tem prazer nos mandamentos de Deus, e sua posteridade será poderosa na terra. Ah, meus irmãos, Deus vai abençoar sim esta igreja aqui em Xique-Xique, quando as famílias aqui forem fiéis, quando as famílias aqui forem realmente piedosas, quando os homens temerem a Deus, as mulheres forem bênçãos, e os brotinhos forem bem cuidados, os meninos cresçam debaixo da égide da palavra de Deus. Aí Deus fará, sabe o quê? Deus irá dentro da sua família e trará de dentro da sua descendência homens e mulheres que farão parte do povo dele dentro da nação brasileira. E Deus abençoará o Brasil de dentro para fora, de dentro dos nossos lares. Deus tirará nossos filhos e nossos filhos serão uma bênção, meus irmãos. Nunca esqueçamos de orar pelos nossos filhos, ensiná-los o caminho de Deus. Nunca esqueçamos que o Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo isso para a sua glória. Filhos não são criados para a glória dos pais, mas para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, que Deus, na sua infinita graça, nos capacite. Homens e mulheres, nós somos fracos, nós não podemos criar filhos pelo nosso próprio potencial, dependamos de Deus. Aí você me pede: João Marcos, me dê uma receita para criar meus filhos. A graça de Deus. Que o Senhor abençoe vocês, e que as famílias aqui vejam os filhos dos filhos sendo poderosamente usados por Deus.